Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho baseados no livro de Provérbios, a necessidade de buscar e entender a sabedoria. Em Provérbios nós encontramos diversas passagens sobre temas relacionados à sabedoria, o temor a Deus, moral e boas condutas. Grande parte da autoria deste livro é atribuída ao rei Salomão, o grande sábio que já estudamos anteriormente. Ele faz parte dos livros poéticos, pois são poesias resultantes de experiências reais. São expressões da vida comum, com a intenção de ajudar-nos a vivermos corretamente. Nosso estudo vai mexer com seu comportamento, relacionamentos e perspectiva de vida. E é muito atual, pois o comportamento humano sempre precisa de orientações. Nesses primeiros capítulos, Salomão falará como ampliar a educação de uma pessoa. Por isso teremos bastante expressões filho meu, filho meu. É um livro muito prático que vai te preparar para a vida se o seguir. Às vezes parece que só serve para jovens ou para crianças, mas ao estudá-la perceberemos que é útil a todos. Vamos ler Provérbios 1, 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. De imediato notamos que os pais são responsáveis por ensinarem seus filhos. Criança precisa de pai e mãe. Ambos ajudarão o crescimento e amadurecimento ideais a um ser humano. Assisti um filme que no final foi dito que crianças são como um computador com software zerado. A pergunta é: que programas estamos colocando na cabeça dos nossos filhos ou netos, ou ainda alunos que dependem de nossa maturidade e conhecimento? O livro de Provérbios fala muito sobre dar o exemplo. Bons colégios, uma vida de ter coisas, não serão suficientes para ter informação e equilíbrio emocional. O exemplo é o que inculca valor na mente do ser humano. O capítulo 1 ainda, versos 28 e 29, nos diz: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Existem pessoas que vivem sem pensar, outras segundo suas próprias luzes, e ainda aos rebeldes. O livro de Provérbios diz que esse tipo de pessoa são pessoas que nem sabem como se chegar até Deus. As pessoas assim, como elas vão receber algo de Deus se elas não têm um relacionamento com Deus? Elas vão até lembrar de Deus na hora da dificuldade, mas a Bíblia deixa claro que se não valorizarmos o nosso relacionamento com Deus e ser algo constante em nossa vida, a gente não vai ter nem um jeito certo de recorrer a Ele na hora da aflição. O socorro de Deus não são apenas citações de um autor bíblico, de uma história bíblica, mas é uma questão de vivência. Quando vemos o socorro de Deus com Daniel, foi porque ele vivia com Deus. Quando vemos o socorro de Deus nos demais personagens da Bíblia, notamos que é porque viviam com Deus. O capítulo 2, nós vamos ler o verso 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O capítulo 2 começa nos mostrando uma série de coisas que devemos fazer para que a sabedoria entre em nosso coração e tenhamos prazer em conhecer a Deus. Por exemplo, aceitar as palavras de quem te ama, no caso seus pais ou algum responsável por você. Inclinar os ouvidos para discernir as coisas, quer dizer, prestar atenção, analisar cada item. Clamar por entendimento, pedir a Deus, que é o Deus da sabedoria,
que lhe ajude a compreender melhor até a vida. E procurar a sabedoria como um tesouro muito valioso e que está escondido. Dessa forma, você terá a sabedoria para fazer as escolhas certas e terá prazer em buscar Deus para ser bem orientado. É fácil? Não. Claro que não é fácil, mas é o que Deus espera de nós e as instruções estão neste rico livro. O capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Não esquecer e guardar no coração significam confiar em Deus e honrá-lo em tudo que for feito. Quando tomamos decisões baseadas em um conhecimento parcial, podemos cair em armadilhas. Porém, quando entregamos nossa vida a Deus, que tudo vê, que tudo conhece, Ele nos orienta e nos livra, ajudando-nos a nos afastar de coisas que podem nos destruir. O capítulo 3, versos 5 e 7 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Toda a sabedoria e dependência do Senhor para decisões múltiplas que tomamos diariamente será uma atitude fundamental para nossa alegria e paz interior. Então, confie em Deus de todo o seu coração. Busque a vontade dele em tudo que for fazer. E não se impressione com sua própria sabedoria. Talvez em alguns momentos você pode até parecer bem sábio, mas com certeza ainda é parcial. É preciso viver perto de Deus, relacionando-se com Ele em todos os aspectos da vida. Isso tudo te levará a temer mais a Deus e se afastar do mal. A Bíblia nos diz que Adão e Eva, eles começaram a passear pelo jardim e provavelmente deram uma pequena afastada do Criador, que culminou em todo o pecado que aflige hoje ainda toda a humanidade. Capítulo 3, verso 12 nos diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Se você deixar um ser humano crescer sem disciplina, será um desastre. Deus disciplina também, porém é tanto amor que veremos como atos de misericórdia. Ele disciplina porque nos ama, e é como um pai e uma mãe que se ama de verdade seu filho, não o deixará sem disciplina. Capítulo 4, verso 6: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O autor coloca a sabedoria como uma pessoa. Se você andar com ela, ela o protegerá. Se amá-la como algo muito valioso, ela cuidará de você. Como é agradável a gente conviver com alguém que nos ama e que cuida de nós. E a sabedoria faz isso. O mundo prega que cada um faz o que bem entende. Não precisa prestar contas a ninguém. O que vale é o ter, não o ser. Isso leva a um abismo que só os nécios preferem. Quando recebemos um bebê, ele vem sem um manual de instruções. Cada um chega e é diferente, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É um desafio de aprendizagem muito gostoso, e a melhor forma de executar bem esta função é buscar a sabedoria de Deus. Vale a pena incluir Deus em todos os seus projetos. E aí sim, viver o amor pelas coisas boas da vida, que uma delas é sabedoria. Capítulo 5, verso 7. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras.
A palavra ouvir na Bíblia é prestar atenção. Me lembro de quando meus filhos eram pequenos, que estávamos conversando e de repente eu perguntava: você ouviu o que eu disse? Então repete. E eles não conseguiram repetir. A gente não basta só escutar, nós precisamos ouvir com o coração. Para que se consiga ser dirigido pelo Deus de toda sabedoria, é preciso prestar atenção no que Ele fala na Bíblia, no que Ele fala através de pessoas que nos amam, e assim a gente vai conseguir essa sabedoria. A vida vem com muitas armadilhas, e se não tivermos cuidado e discernimento de Deus, corremos o risco de tomar decisões erradas que nos farão sofrer. Capítulo 6, verso 6, diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Outra, assim, chamada de atenção do sábio em Provérbios é que devemos observar a formiga, como ela age, como ela aproveita bem toda a sua estrutura de vida para se manter, assim, vamos dizer, feliz. Eu lembro de uma história que tinha muito em desenhos, a formiga e a cigarra. Enquanto a formiga trabalhava durante o verão, a outra só cantava. Aí veio o inverno, a formiga previdente, sábia, estava bem alojada, estava com suprimentos necessários, e a acomodada cigarra cantora estava com tanto frio, com tanta fome, que nem conseguia cantar. Nós precisamos sim cuidar, planejar e proteger a nossa vida, mas não nos basear nela. A formiga, tudo que ela faz porque ela foi criada dessa forma, e a gente pode aprender com ela, como o sábio disse. Há pessoas que passam necessidades e a gente pode ajudar se puder, sim. Mas há outras que se acomodam, não buscam uma organização e independência financeira. Estão sempre precisando. Uma coisa é necessidade, outra coisa é a preguiça. É a falta de organização, é a falta de querer ser alguém até melhor na vida para ajudar outros. Capítulo 6, verso 20 a 22. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Se alguém que te ama nesse mundo e não cuidar de você, é porque esse amor está errado. Se tem alguém que lhe ama de verdade, são seus pais, aqueles que querem te ver um dia independentes e realizados. E por isso eles orientam seu andar, protegem seu sono e querem falar com você assim que acordam. Então agarre-se firmemente nos ensinos de Deus, que sempre alguém lhe passa como uma joia valiosa, que deixa em seu pescoço e nunca tira, porque é aquele presente bem caro, bem valioso para você. No capítulo 7 nós lemos o verso 2 e 3. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. A palavra é para guardar e conservar. O que você for aprendendo na sua vida. Conservar é manter em bom estado, é preservar. Quando você quer conservar alguma coisa, você cuida, você limpa, você avalia, e aí você consegue fazer com que aquela coisa resista aos desgastes causados pelo tempo. E aí essa coisa se torna sempre útil. Quando você tem algo importante em casa e que você quer
conservá-lo por mais tempo, você cuida. Então, cuide de tudo que você aprende. Cuide das palavras boas que as pessoas que lhe amam falam. Conservar é muito mais do que apenas guardar. Você pode guardar algo e esquecer lá num canto e um dia você lembrar, eu tenho aquilo, e ir lá e usar. Mas você conservar, você está sempre com aquilo, usando, e aquilo não se deteriora, não se destrói. A menina dos olhos é uma antiga expressão usada bastante na Bíblia para exemplificar o valor. Todo o corpo está atento para proteger a pupila de qualquer dano. Percebe como as pestanas se fecham por reflexo no primeiro perigo? E os condutos lacrimais banham os olhos na menor irritação. E os nervos se encolhem, gritando perigo quando surgem. Cuide do que lhe é ensinado da mesma forma como faz com a pupila dos seus olhos. Capítulo 7, verso 24. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Que hoje nós sejamos atentos a tudo que nos é ensinado e a tudo que chega aos nossos ouvidos, para construirmos uma vida sábia que até sirva como exemplo para outros. Mas o principal é ter Deus como seu guia, pois com certeza o caminho dele é o caminho melhor para nós. E quando o ouvimos, nos livramos de muitos males. O mundo, escola, TV ou governos não podem ser os responsáveis pela formação do seu caráter e vida. Deus é o único que sabe como fazê-lo e muito bem. Amém?